Vale. A informação atual. Bom, hoje a gente vai dar destaque para a data que celebramos nesta quarta-feira, dia 2 de novembro, que é o dia de finados, como é popularmente conhecido, ou o dia dos fiéis defuntos, como a Igreja Católica coloca formalmente esta data de 2 de novembro. E para isso que eu estou hoje aqui na nossa sede da Paróquia São Sebastião, a nossa igreja matriz, conversando com o nosso pároco, o padre Elisandro Scarce, para falar mais a respeito do real significado e como a nossa paróquia vai celebrar o dia de finados aqui no município de Tijucas. Padre Elisandro, bom dia, obrigado por nos receber sempre aqui, é sempre um prazer estar aqui com o senhor, viu? Bom dia, Sidney, bom dia também aos radiovintes da Rádio Vale, também os que nos acompanham pelas outras plataformas da rádio, de comunicação. É um dia muito especial assim para nós, porque é um dia que nós somos convidados pela nossa igreja para lembrar das pessoas falecidas, entes queridos nossos, e que são pessoas assim que nós temos, mesmo já não estando conosco, um vínculo afetivo com essas pessoas, porque são nossos pais, mães, parentes, amigos, avós, bisavós, e a gente tem justamente essas pessoas no nosso juntos conosco, no nosso lado afetivo, então é uma data muito especial e que a igreja nos convida, eu acho que é tão especial, ainda falava nesse final de semana nas comunidades onde eu rezei missa, convidando o pessoal, motivando, que a igreja, nesse dia, ela se dedica exclusivamente para rezar nesta intenção, A igreja não tem muitas intenções nesse dia, não tem várias intenções, a igreja só tem uma intenção, e a intenção é pelos falecidos, Então, eu vejo que é algo tão espetacular, tão sublime, porque no mundo todo, quantas missas, se você contar no dia de amanhã, vão acontecer em prol do descanso eterno, da salvação, de Deus, assim, da misericórdia de Deus com aqueles que já não se encontram entre nós, os nossos falecidos. Então, serão muitos e muitos momentos de oração. Então, são milhares e milhares, milhões de missas que vão acontecer durante o ano o dia de hoje, que onde vamos estar celebrando esse dia de finados. Tem muito misticismo em cima disso, padre, e a gente aqui considera, todo tipo de celebração. O caso dos espíritas, o espiritismo, ele tem muito estudo em cima disso. Mas a gente, na verdade, celebrar a memória dos nossos entes que já partiram, através da oração, ela é uma colocação muito válida, Sim, porque assim, Sidney, claro que aqui a gente não está discutindo a posição, a compreensão, o entendimento de cada religião, O espiritismo é uma religião, Então eles têm as suas compreensões, Eu não gosto de entrar nessa discussão, E eu respeito, Eles têm a compreensão deles, que é essa. Não creem, não acreditam na ressurreição, Eles acreditam na reencarnação, eu respeito, mas para nós católicos, cristãos católicos, os cristãos, a gente acredita na ressurreição. Então, nós acreditamos, através da nossa igreja, que, segundo aquilo que a própria palavra nos diz, que todos aqueles que fazem a experiência da morte, vão participar da ressurreição e da vida eterna, Então, a gente quando reza, pelos mortos, não é para ter um contato, um diálogo, ou uma intervenção dos falecidos entre nós, Não, pelo contrário, a gente reza para aqueles que já partiram, para que Deus tenha misericórdia, e principalmente daqueles, que às vezes cada um tem a sua situação, e a igreja não tem essa missão justamente de rezar. A igreja, nós cristãos católicos, nós temos uma compreensão da nossa igreja que ela se define em 3 dimensões, Sidney. Então, a igreja peregrina, que somos nós que estamos aqui nesse mundo peregrinando ainda, fazendo o nosso caminho. A igreja padecente, que é a igreja que está aguardando a ressurreição, aqueles que aguardam a ressurreição em Jesus.
né? E a igreja triunfante, que é os santos e santas, né? Aqueles que a igreja já reconhece que já estão na eternidade, na ressurreição. Claro, essa é a nossa compreensão de fé, né? Então não estou dizendo aqui que todos os cristãos, né? Que mesmo todos os cristãos aqui, eles tenham esta compreensão. Não, essa é uma compreensão, é um entendimento, né? É um dogma de fé de nós cristãos católicos, né? Então, até da forma como nós celebramos o dia de finados, né? Os nós cristãos católicos, somos nós, né? E a nossa forma de celebrar, né? Então, a gente vê, por exemplo, aqui no cemitério, muitas igrejas evangélicas que também vão lá, né? Celebram o dia também dos seus falecidos, mas cada um celebra de um jeito, né? Então, a nossa intenção é justamente assim, é rezar, né, pedindo a Deus que acolha a alma desses nossos irmãos, né, para que descansem em paz, né? Então, nós temos essa dimensão da nossa igreja, né, de rezar, né? Nós somos convidados a rezar uns pelos outros, né? Eu rezo por você, você reza por mim. Isso se chama intercessão, né? Rezamos também pedindo a Deus, né, que é uma outra dimensão da nossa oração, né? Pedimos a Deus que, rezando a Ele, né, que acolha, né, esses irmãos e irmãs nossos que aguardam a ressurreição, né, que conceda a eles a graça de participar da ressurreição. E depois, uma outra forma de nós rezarmos é a oração nossa que nós pedimos a intercessão dos santos, né? Que é uma outra maneira de oração nossa, né? Então, nossa oração também tem essa dimensão de pedirmos a intercessão dos santos e santas a nós. E o que eu acho bonito nesse dia, né, e que eu sempre gosto de destacar, que é interessante, né, porque nós não nos salvamos sozinhos pela nossa fé, né? Mas para mim me salvar eu preciso da fé? Sim, é o elemento base, eu preciso de ter fé para me salvar. Só que a minha fé, ela é uma fé que eu participo da fé da igreja. Então a fé que eu participo, que eu recebo, não é um patrimônio meu, mas é um bem, um dom que Jesus deixou à igreja, né? E no dia do meu batismo, a igreja me conferiu esse dom. Certo. Né, que é a fé. Então, veja que bonito quando a igreja toda se reúne pela sua fé, rezar por mim. Então, não é a minha fé que está pedindo a Jesus para que me acolha na eternidade, mas é a fé da igreja. Então, veja que bonito isso, né? Porque a fé que nós recebemos, né, a fé em Jesus Cristo pelo batismo, nós recebemos da onde? Da igreja. Porque a igreja é a detentora da fé. Certo. Ela é a receptora da fé de Jesus. Então a igreja ela confere aos seus filhos, conferiu a mim, conferiu a você. Então todo batizado participa da fé da igreja. Então nós, quando partimos desse mundo, né, aquilo que o Pai disse, nós vamos fazer parte de uma outra dimensão da igreja, né? Primeiro da igreja padecente, para depois, um dia após a ressurreição, participarmos da igreja triunfante no céu. Então, sempre vamos ser membros da igreja. Então, por isso que eu digo assim que é importante nós termos presente essa dimensão nossa, da nossa fé. Então, não posso receber a minha fé e dizer eu vou viver a minha fé e cuido da minha vida do meu jeito. Não. A fé não é para você viver ela isolada, do seu jeito, no seu mundinho, não. A fé é para você viver em comunhão, em fraternidade, até mesmo para a nossa salvação. A gente só se salva se a gente estiver na igreja padecente. Porque se a gente não quiser participar da igreja, a gente não vai participar. Não vai ser igreja aqui, não vai ser igreja que aguarda a ressurreição e muito menos igreja que estará na ressurreição. Então, em todas as dimensões da nossa vida, da nossa caminhada, até chegarmos à ressurreição, e até na ressurreição, nós precisamos ter essa consciência que nós somos a igreja de Jesus. Nós pertencemos à igreja de Jesus. E quando nós aguardamos, né, o nosso último julgamento para entrarmos no céu, para participarmos da ressurreição, nós precisamos ainda continuar em comunhão com a igreja. E aguardamos que a igreja peregrina, que somos nós, né, hoje,
reze por nós. Esperamos que um dia nós também, né, Cid, quando tivermos, né, chegarmos pelo menos, né, se nós já tiver a graça de chegar à igreja padecente, né, então nós podemos já estar aguardando o nosso último passo, que é a acolhida para entrar no céu. Porque se nós pertencemos à igreja padecente, é sinal de que nós temos a igreja peregrina que reza por nós, que pede por nós. Então amanhã é um dia que nós, como igreja, que estamos a caminho, estamos peregrinando aqui, rezemos pela igreja, né? Que aguarda a ressurreição, que aguarda a participar da glória de Deus. E daí nós poderíamos perguntar assim, e nós, como é que ficamos? Nós rezamos pelos outros e nós, os santos. Certo. Os santos, independente se eu peço a intercessão deles, os santos e os anjos, constantemente eles estão intercedendo por nós junto de Deus. Então nós também temos. E o próprio Jesus, como diz a palavra, ele é o nosso eterno intercessor. Tanto por nós peregrinos, como também pelos da igreja padecente, né? Então, quem é o intercessor eterno diante de Deus Pai? Por essas duas dimensões da igreja, Jesus. Mas além de Jesus, que é o eterno intercessor, nós acreditamos que existem os santos e os anjos que intercedem. O qual invocamos através da oração. Isso, o qual invocamos através da nossa oração. Então a nossa oração, ela é, como você disse, muito bem colocada, né? É uma invocação que nós fazemos a Deus pelos que, né, estão lá aguardando a ressurreição, mas é uma invocação a Deus que nós fazemos através dos santos por nós. Perfeito. Então veja que bonito esse movimento. Então a salvação não é minha só, a salvação é nossa. Então eu não posso pensar só na minha salvação, eu tenho que pensar na salvação da igreja, porque só vai acontecer a salvação se a igreja for salva. Se eu e você como igreja formos salvos, aí sim a salvação vai acontecer. Então é importante a gente ter presente assim. Então não basta só eu ser batizado, eu receber os sacramentos e achar que tá garantido. Não, mas você viveu como igreja, você participou como igreja, você teve uma vida de igreja, você teve uma atitude de alguém, consciência de alguém que pertence a uma igreja? Não, então você está fora. Né? Então por isso é importante a gente, né, entender que a fé que nós recebemos, ela é em vista de nós vivê-la nesta dimensão de sermos igreja, de sermos comunidade, porque a salvação é fruto da nossa comunhão, a comunhão. Né? Então nós estamos em comunhão com essas duas dimensões da igreja, como o padre já falou, mas também nós temos com a igreja que está já triunfante, também está em comunhão com Deus, pedindo por nós. Então nós vamos nesse processo, por isso nós somos peregrinos ainda, né? Nesse processo de peregrinação nossa até chegarmos ao céu, nós vamos cada vez mais mergulhando nessa comunhão, né? Para que um dia, de forma definitiva, nós possamos participar da comunhão eterna, todos, que é a ressurreição, a salvação. Ô padre, e como é que a gente poderia definir o luto nesse processo, né? Porque nós estamos aqui nessa peregrinação, na nossa vida material. Quando a gente se desliga, né, de um sentimento que é de uma pessoa próxima, que nós ainda temos junto com a gente, a partir do momento que ela passa para essa transição, né, espiritual, o que significa o luto na gente? Seria um entendimento ou um desapego gradativo desse apego emocional, material? Na verdade, assim, né, o luto não na verdade, é nada mais que aquilo que são os nossos sentimentos, né? E eu sempre digo assim, o luto não é um problema, né? O problema é o que nós fazemos com o luto, né? O luto, ele faz parte da nossa vida, né? Agora, o problema é quando nós transformamos a nossa vida em um luto. Certo. Né? Então, não é o problema o luto é algo que faz parte da minha vida, é algo que, né, fruto de um acontecimento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, não sei se seria o melhor, né? 2 exemplos, né? A tristeza. Posso me entristecer com algo que acontecer. Não tem como eu fugir disso. Agora, eu não posso transformar a minha vida nessa tristeza. Certo. Mas essa tristeza, ela faz parte de um contexto, de uma situação, de
uma realidade da minha vida. Assim como a alegria também, né? Não existe, isso é uma mentira, é uma falsa, que você vai viver, vai ser sempre feliz, sempre alegre. Não. Certo. Tem momentos de alegria, mas tem momentos que talvez você não esteja tanto alegre, mas vai ter momentos que você vai estar triste, não é? Mas como é que nós vamos lidar com isso, né? Então, eu sempre digo assim que o luto é algo que faz parte da nossa vida, é fruto de um acontecimento, de um fato, de um momento da nossa vida. O problema não é ele, como eu já disse, né? E até como dei os outros exemplos. O problema do luto, na verdade, é o que? Quando nós passamos a viver ele. Deixamos de viver a nossa vida e passamos a viver ele. Assim é em outras circunstâncias da nossa vida, né? Então, tantos outros acontecimentos, tantos outros fatos, tantas outras situações que podem, né, acontecer na nossa vida, a gente tem que entender que isso é algo que faz parte da nossa vida. Na proporção certa, então. Sim, mas quando eu vivo isso como algo que é parte da minha vida, isso se torna sadio. Certo. Agora, quando eu deixo de viver a minha vida e passo a viver isso, aí eu coloquei tudo a perder. Perfeito. E como é que a nossa paróquia celebrará o dia de finados nesta quarta-feira, dia 2? Nós teremos, né, assim, durante esse dia, né, como é de costume, logo agora pela manhã, às 8 da manhã, nós temos a missa lá no cemitério aqui do centro, né, na praça. A missa às 8 lá, já está montada lá a estrutura, como é de costume, já pela organização, né, administração lá municipal, mas também organizada pela administração ali do cemitério, né? Os responsáveis ali do cemitério. E então nós teremos a missa ali pela manhã, às 8 da manhã. Então queremos convidar a comunidade, né? Eu tenho dito que a motivação que eu falei da importância da oração, né? Tenho falado nas comunidades nesses últimos dias, aí nas celebrações, da importância de nós ir lá no cemitério, né? Porque é um dia que, se é feriado, é por causa desta finalidade, né? O Finados é um feriado na finalidade de nós irmos lá visitar o cemitério, né? Mas também fazer a nossa oração. Aí eu digo assim que nós hoje temos aqui no município muitas pessoas de fora, né? Que não são, né, aqui do município e com certeza não têm, talvez, entes queridos aqui sepultados, e você talvez não pode, devido a alguma situação, ir até a distância, né, ao cemitério onde estão os seus entes queridos, mas você pode ir aqui, simbolicamente você, e o importante ali é você ir lá. Qual é a finalidade de você? Você vai lá para rezar, para participar da missa, né? E eu tenho dito, né, Sidney, porque às vezes a gente percebe que muitas pessoas que são católicas e costumam vir na missa e que vão lá no cemitério e ficam lá andando, conversando, e a missa acontecendo ali não participam. Como se aquilo não fizesse parte, né? Certo. Então eu acho assim tão estranho, às vezes ficam ali do lado, batendo papo, e são pessoas que são católicas, são da comunidade. Eu disse, isso é feio, porque é um dia que nós somos convidados a rezar, né? Não é só para ir lá visitar, botar um buquê de flores, limpar a sepultura, né? Não, claro que tudo isso faz parte, mas o mais importante é a nossa oração. E depois, se nós temos a celebração da missa lá, né, que oportunidade que a gente tem. Por que não ir lá, tirar um momento para rezar junto, para rezar pelos seus entes queridos? Então nós vamos ter aqui, Sidney, né, diante desta motivação, às 8 da manhã, a missa ali no cemitério da praça, e depois, às 15 horas, também teremos a missa ali, no mesmo local, no mesmo espaço. E depois também teremos missa às 10 horas da manhã na comunidade dos Morretes, né, ali que tem o cemitério. Então convidamos também o pessoal dessa comunidade que tem lá os seus falecidos a participar. A missa vai ser ali na igreja, que é melhor o espaço, né? Então nos Morretes. No Porto da Itinga também nós teremos a missa lá no domingo, hoje às 10 horas da manhã. E depois, na Terra Nova, também nós vamos ter a celebração da Santa Missa também às 10 horas da manhã. Então, convidamos a participar, né, uma oportunidade que a gente tem,
E não deixemos, né, de participar desse momento, que é uma oportunidade que temos de rezar por esses, né, que já não estão entre nós. E se a igreja, né, eu disse, vai parar, né, no bom sentido, né, para rezar nesta intenção, como eu disse, não existe as intenções nesse dia, existe uma intenção. Qual é? Rezar pelos falecidos, né? É claro que todos somos convidados, né? Quem quiser também já aproveita, né, dizer, marcar a sua intenção, vai um pouco antes, tem pessoas lá na comunidade, nas comunidades, aqui também no cemitério, sempre tem várias pessoas ali responsáveis marcando as intenções, e essas intenções elas sempre são levadas no momento da celebração, colocada diante do altar, e o padre reza, não só nessas intenções, né, mas reza nessas intenções que cada um pediu, né, mas também reza nas intenções daqueles que já não tem mais ninguém por eles também, né. É um dia em que a igreja reza por todos, né. Então, a gente convida a participarmos juntos. Então, teremos então nessas comunidades que o padre falou, Morretes, Porto do Itinga e Terra Nova, missa às 10 da manhã. E aqui na Matriz, nós também vamos ter a missa à noite, às 20 horas, né? E que também vamos estar rezando na intenção, né, dos falecidos, nesse dia de finados que nós estamos celebrando hoje. Então, é um dia completo, cheio de muitas atividades, e a gente quer convidar, então, a comunidade, né, todos a participar. E como dizia, mesmo se você não tenha, né, um falecido, um parente seu aqui, né, sepultado, mas venha rezar ou lá no cemitério, ou aqui na Matriz durante a noite, ou nas comunidades, né, que temos aqui das missas desse dia. Então vamos participar, aproveitando esse momento também que é importante. Ô padre, só para a gente pontuar então, a gente tem vivenciado desde o último domingo, né, quando a gente teve o segundo turno do nosso pleito eleitoral, algumas situações bastante conturbadas em relação a protestos, manifestações que estão sendo realizados em todo o Brasil, não só aqui no estado, não só aqui no entorno do nosso município, e eu observei até que muitas novas manifestações políticas estavam sendo marcadas para essa quarta-feira, que é um feriado especial e religioso, né? Muitas pessoas deixariam ou aproveitariam a sua folga, talvez o feriado, para esse tipo de manifestação. Não deixa de ser uma manifestação legítima e popular, mas desviando da finalidade talvez do dia de hoje. Para essas pessoas, padre, qual é a palavra que o senhor poderia dirigir nesse momento, pelo menos para acalentar os ânimos e para que nós não marcássemos esse mês de novembro, um mês após um pleito eleitoral, né, que foi executado como na maior parte dos outros, só que o seu pós a gente vê que está numa situação um pouco mais acalorada e conturbada. O que dizer para essas pessoas? Eu vejo assim, né, Sidney, que sempre quando você faz uma escolha, eu sempre parto desse princípio, né? Toda escolha exige de nós renúncias, né? Então, uma escolha, ela precisa que eu abra mão de algo, né? Então, não posso ser como uma criança querer tudo. Eu acho que eu preciso aprender a respeitar. Eu fiz a minha escolha, não sei se a minha escolha foi a melhor, né? E quem fez a sua escolha fez a sua escolha, né? E eu acho que é uma coisa assim, essa questão, as motivações que se existem, né? Eu acho assim que política, jogo de futebol, né? Ou qualquer outra disputa, vai haver vencedores e perdedores, né? Eu vejo assim um exemplo, nós até conversávamos aqui entre os padres, né? No sábado, houve aquela disputa do campeonato da Libertadores entre Flamengo e Atlético, né? Certo. Existem flamenguistas e atleticanos, não é verdade? E tanto o Flamengo como o Atlético, né, foram considerados, né, os melhores times da América. Por isso, não tenho como dizer que não são, porque foram os dois times que disputaram a final. Certo. E o jogo, por exemplo, assim, tem dentro do jogo situações que são questionáveis, né? Mas o Flamengo ganhou por uma vitória muito apertada também, foi. De um golzinho minguado, né? Não magoado, minguado, né? Mas só que assim, o bonito foi que no final do jogo, o treinador, a comissão do Atlético, os jogadores do Atlético foram lá cumprimentar os vitoriosos. Certo. Isso é atitude de gente civilizada,
né? Isso é atitude de pessoas que sabem perder e ganhar, né? Então, eu acho assim que isso está faltando no Brasil, né? E aqui, né, eu acho assim que falta isso. Eu posso não concordar com o presidente que ganhou, mas eu preciso respeitar. Ele é o meu presidente e ponto. Né? Eu posso não aceitar nenhuma das ideias dele, nenhuma, né? Mas é o meu presidente, né? Então, o prefeito aqui de Tijucas, esse dia eu dei um exemplo para uma pessoa, né? Quando ele ganhou com maioridade, majoritariamente, né? A última eleição. Mas todos os tijucanos votaram nele? Não. E todos os tijuquenses concordam com ele? Não. Mas a partir do momento que ele ganhou, ele é o nosso prefeito. E ponto, não se discute mais isso. Então, quem quer disputar, quer, na verdade, concorrer de novo, espera mais 4 anos e entra de novo. Perfeito. Eu acho assim que isso está faltando, né? Então, acho que assim, está faltando para nós civilidade, né? Civilidade. Eu acho que eu tenho todo o direito de reclamar, eu tenho direito né? Mas eu não tenho o direito de proibir o direito de ir e vir do outro, né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa, né? Eu acho que todas as pessoas com bom senso estão dizendo isso, né? Mesmo os que votaram no perdedor, né? Estão dizendo isso, quem tem bom senso, né? Pessoas com bom senso, né? Com, assim, civilidade, né? Que tem civilidade, está dizendo que isso é um absurdo. Hoje eu ainda conversava com uma pessoa e ela dizia: padre, eu não sou do partido que ganhou, mas eu não aceito isso, né? Eu não aprovo isso. Então, é um sinal assim que nem todos os que votaram no partido que não ganhou, né, estão defendendo isso. Então, acho que a gente precisa... Eu acho que é uma questão de civilidade, né? Então, respeitar. Perdi, tem que saber aceitar. Ganhei, tudo bem, vamos, né? Mas se não... E depois, assim, nós nunca vamos... Na vida, a gente nunca vai ser ganhador sempre, não é verdade? Então, na vida também a gente vai perder. E a gente tem que saber perder. Democracia, né? Democracia. Então, eu diria assim que, né, eu acho que vamos, né, eu acho que não é uma coisa e depois assim ficar colocando a vida dos outros em risco, né? E eu acho que a justiça já deve ter tomando as suas providências, né? E a gente espera que isso também logo se acalmem os ânimos, né? E eu acho que isso é importante a gente ter presente, né? Então, cada um de nós temos o direito, né, de manifestar o nosso voto, a nossa opinião, mas a nossa opinião não pode proibir também ou cercear a liberdade do outro. Perfeito. Muito obrigado sempre pelas palavras, né, para que a gente esclareça para a nossa comunidade o real significado de cada celebração, de cada momento, e por isso a gente agradece imensamente, coloca os microfones da Rádio Vale sempre à disposição da nossa paróquia, viu? Obrigado, Sidney, e agradeço também, né, a Rádio Vale, que assim nos possibilita, né, esse momento de estarmos aqui, nos comunicando, falando das nossas atividades da nossa paróquia. Nós é que somos muito gratos e por poder assim ter esta possibilidade. A gente sabe do alcance que tem aqui na comunidade, né, esse meio de comunicação, e a gente pede então à comunidade para nós amanhã vamos rezar, né, por aqueles que também esperam da nossa oração, para que um dia também alguém possa rezar por nós, para que nós um dia também estejamos todos na glória, vivendo esta realidade da ressurreição e da vida eterna.